Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um daqueles vídeos em que reúno aqui questões dos amigos, respondendo cada uma delas, buscando ser o mais sintético quanto possível. Sintético dentro dos meus padrões, que não são muito altos. Hoje vou fazer o vídeo aqui com esta pequena criaturinha de Deus, esse pequeno espelho onde o Atman é refletido, Malani, que está particularmente agitada e fazendo barulhos, perturbando. Eu vou tentar manter ela aqui no meu colo para que ela silencie mais e que perturbe menos. Tá bom? Espero que os amigos compreendam. Faz parte o famoso, né? Vamos então às questões de hoje. Primeira questão. Por qual razão você parece acreditar nas visões de Ramakrishna sobre Kali e não acredita nas visões de São Padre Pio sobre Cristo e nas visões das videntes da Virgem de Fátima, como a irmã Lúcia? Muito bem. Primeiro, um pouquinho de compreensão aqui a respeito do meu ponto de vista particular a respeito dessas coisas. Eu nunca disse que não acredito nas visões do Padre Pio, nas visões da irmã Lúcia, que acredito nas visões de Ramakrishna. Nada disso. O que eu digo é que essas coisas, visões espirituais, são experiências muito pessoais, interiores, que são difíceis de serem transmitidas, não é? E que elas representam, muitas vezes, a natureza da própria mente daquele indivíduo que tem essa experiência. O que não significa dizer que isso é pura e simplesmente a imaginação do sujeito, mas de que a qualidade daquela mente pode registrar impressões mais puras, menos puras, mais autênticas, menos autênticas, em que o peso da própria personalidade às vezes tenha gravado mais intensidade do que outra, e que definitivamente, não é, os veículos de transmissão de mensagens espirituais expressam coisas diferentes, muitas vezes diferentes, em virtude do molde da própria personalidade daquele indivíduo. Então, Sri Ramakrishna expressava uma relação com Deus absoluto, Brahman, representado na imagem de Deus Saguna Brahman, com atributos, na figura da mãe divina, Kali. Ele era servidor de um templo de Kali, ele tinha uma iniciação tântrica. É muito natural, então, que gravado na sua mente tivesse uma expressão de espiritualidade muito marcada pelo Shaktismo, pela expressão do divino feminino. Mas a mensagem de Sri Ramakrishna é toda ela coerente com a perspectiva vedântica, sobretudo de fundo Advaita, mas com elementos também do Vishishta Advaita, do próprio dualismo. Naquilo muito especial, o pacote de elementos da expressão, né, da espiritualidade de Sri Ramakrishna. Ninguém é obrigado a acreditar que Sri Ramakrishna viu isso ou aquilo, e nunca ele disse que isso era importante. Como Buda, como Bhagavan, Buda, Sri Ramakrishna indicava que cada um devia ter a sua própria relação com Deus e a sua própria experiência. Então está nos convidando a termos nossas experiências com Deus. Não está dizendo acredite nisso aqui que estou dizendo para você e alimente-se disso aqui. Não, não, ao contrário. Está apontando a necessidade de que todos nós tenhamos a nossa relação com Deus e possamos dizer o que vimos, né? Ou não dizermos nada, simplesmente mergulharmos no amor divino. Então eu não tenho um anelo com Sri Ramakrishna porque acredito piamente naquilo que está descrito nas suas visões a respeito da Mãe Divina, Kali, Durga, sobretudo porque essas coisas não são nem tão esmiuçadas assim, né? Sri Ramakrishna fala de modo genérico em um mergulho no amor do divino, em uma união com Deus, expressa isso de modo tão universal que você pode falar de Deus Pai, de Deus Mãe, isso não é importante. Diferente é na expressão, por exemplo, do Padre Pio, a respeito das suas visões de Jesus, em que ele descrevia um Jesus ensanguentado, sofrido, com as marcas da paixão, triste da vida, porque os sacerdotes católicos estavam sendo desleixados na celebração da missa. Quando eu vejo isso, eu vejo uma expressão da mente do Padre Pio também. Via lá em Sri Ramakrishna uma expressão de sua mente, com a sua expansividade, com seu aspecto
unitivo, inclusivo, amplo, e vejo na mentalidade de Padre Pio um homem evidentemente sincero, evidentemente dedicado, as expressões também da sua mente e as caracterizações que ele faz do seu ideal divino. Aqui eu acho que notadamente marcados pelo seu intelecto humano. Não que ele estivesse mentindo, não que ele estivesse forjando uma mensagem, mas eu acho que aqui tem um peso muito grande do seu sectarismo. Então, assim, eu não consigo conectar o Jesus do Evangelho com esse Jesus do Padre Pio, que se preocupa com questões litúrgicas, com questões, não é? Essas questões. Na época do Padre Pio já existiam já os padres pedófilos, e Jesus não estava sangrando por causa dos padres pedófilos. Estava sangrando por causa dos padres que não celebravam bem a missa. Assim, eu tenho o direito de não me conectar com essa mensagem. Agora, eu vou dizer aqui que isso é falso, que isso é mentira, que isso... Não, uma experiência muito pessoal do Padre Pio, comunicada, sobretudo na sua cultura religiosa, que alcança pessoas de mentalidades parecidas. Assim como Sri Ramakrishna alcança pessoas de mentalidades que se associam com isso. A mensagem de Sri Ramakrishna é maravilhosa e universalista. Todas as pessoas no mundo vão ver da mesma forma? Não, as pessoas não vão gostar da mensagem de Sri Ramakrishna. E muitas pessoas também não vão gostar da mensagem do Padre Pio. Assim como as mensagens sobre a Virgem de Fátima, com os pastorinhos falando a respeito das ofensas à Virgem e tudo mais. Essas coisas para mim fazem sentido dentro de uma mentalidade católica, elas são transmitidas a pessoas muito devotas católicas, mas é o meu entendimento aqui. A expressão de um brilho espiritual é então convertido naquela mentalidade com as limitações que elas têm. Então, para mim é isso, né? Não se trata de dizer que um é falso ou é verdadeiro, se trata de dizer que um me parece mais luminoso e outro parece menos. É apenas isso. Segunda questão de hoje. Está no Evangelho como uma palavra de Jesus. Se você tem pensamentos de adultério e já cometeu adultério. Mas como pode ser isso ser uma coisa real para a vida? Tenho um casamento leal e feliz há 17 anos. Eu amo minha mulher com toda sinceridade e nunca a trairia. Mas quando temos relações, muitas vezes penso em atrizes, vizinhas e até amigas dela. Isso acontece só na minha cabeça, para justamente dar a ela mais prazer com a minha excitação. De que maneira, então, isso que só favorece a nossa vida de casal pode ser como adultério? Se você me disser que a autoridade de Jesus é divina e devo aceitar, tudo bem. Mas fora desse argumento de autoridade, como a razão pode aceitar isso? É. Eu já tratei dessa questão aqui algumas outras vezes com variantes dessa mesma pergunta, né? As pessoas não entendendo muito bem como pode ser sério que você entre em adultério se você nada fez. Bom, aqui é preciso entender que Jesus estava fazendo um contraponto, né, no Evangelho ao literalismo, às coisas mais grosseiras, com as coisas mais elevadas. Não lhe dizia, a lei diz que você não pode cometer adultério. Eu estou dizendo que se você já pensar em adultério, de certa maneira você já está lá. Querendo dizer o quê? Que a condição de sinceridade espiritual da pessoa era muito importante. Não é? A gente precisa ver o que está no contexto para entender também. Não é? O objetivo é, se você tem pensamentos puros, que mal você pode fazer a alguém? Será que você pode cometer adultério se você não pensa em adultério? Agora, se você pensa em adultério, há uma chance grande de você cometer o adultério. Não é verdade? Então, se você tem pensamentos puros, pensamentos bondosos, pensamentos benignos, pensamentos mansos, muito provavelmente suas palavras serão mansas e benignas, as suas atitudes serão mansas e benignas. Então, aqui o cerne da questão é determinar a natureza do pensamento como uma dimensão da vida. Nós vivemos também na nossa mente. Nós vivemos também nesta dimensão das ideias. Elas então se projetam na nossa vida de muitas maneiras, não é? É claro e evidente que não é a mesma coisa, né? Eu pensei em comer é diferente de eu comer. É claro que sim. Mas se eu penso em comer algo e fico, né, salivando, eu fico desejoso, eu construo uma projeção que vai me levar a tentar comer. Então, aqui é o ponto, né? O que esse rapaz fala? Então, ele lá trabalha na mente dele imagem e excitação para desenvolver uma relação com a própria esposa. Não é a mesma coisa, evidentemente, que ele ter relações com outras mulheres, mas é preciso entender se ele se sentiria à vontade se a esposa também desenvolvesse as mesmas
estratégias. Se ele acharia que isso era de alguma forma um tipo de traição. Talvez. Talvez. Então, assim, não é a mesma coisa, evidentemente. O Evangelho não está dizendo isso. Está dizendo que, é, de certa maneira, quando nós escondemos as coisas que estão na nossa mente, elas acabam aparecendo. Não é? Então, é melhor ficar atento à natureza da mente. Né? Esse é o profundo dessa mensagem. Outra questão. A história hindu de um eremita que foi castigado por ter salvado um filhote de servo. Segundo a história, o eremita, ao morrer, renasceu como um servo. Tal história não é um incentivo à indiferença para quem sofre, sobretudo se esse alguém for um animal? Bom, isso ele está fazendo menção a um mito sobre um rei Jada Bharata, modelo de um soberano, imperador do mundo, ok? Que era muito sábio, muito rico, muito poderoso, amado por todos, respeitado por todos, e que em um dado momento da vida, como é prescrito, busca dedicar sua vida apenas a Brahman, apenas à união com Deus, apenas à realização espiritual. Abandona tudo, o seu reinado e tal, e vai viver numa pequena cabana perto de um rio, uma vida muito simples, só voltada mesmo para as sedes, para as orações. E aí o que acontece? Ele se afasta de tudo, da família, da esposa, dos filhos, dos títulos de nobreza, da riqueza, de tudo. E aí o que acontece é que ele está em um dado momento meditando e ele observa lá que aparece a variante na história, mas um cervo, não é? E um pequeno antílope, né? E ela acaba, não sei se é atacada por um animal, ou simplesmente dá à luz, nasce um filhotinho, ela morre e o filhotinho por alguma razão cai no rio, vai ficar afogado. E ele vê aquela cena e se compadece do sofrimento do filhotinho, vai lá, sai das suas meditações e vai salvar o pequeno cervo. A mãe morreu, não tem ninguém para cuidar dele. Então ele começa a cuidar daquele filhotinho. E aí, naturalmente, acontece que o filhotinho vira um mascotezinho ali, fica perto dele. E ele acaba se afeiçoando muito ao pequeno cervo. E continua nisso, com a sua vida ascética, mas agora com um companheirinho ali, com o cervo. E aí, em muitos momentos, a afeição dele leva o pensamento dele para o cervo. E acontece que, na hora da sua morte, ele acabou levando o seu pensamento ao cervo. E aí diz que ele nasceu como cervo. E vive, então, uma outra vida como um cervo meio que consciente, se aproxima sempre dos religiosos e tudo mais, mas preso, né, aquele espírito animal ali, aquele corpinho animal. E depois, numa outra vida, ele volta como um homem, totalmente pleno de sabedoria, consciente do seu passado, inclusive dessas outras vidas, e aí ele decide não falar nada com ninguém e vive como um mendigo, vive como um tolo. As pessoas o consideram como um doente mental, mas na verdade ele é alguém que retém aquela sabedoria e pretende não se envolver com nada para não ter que novamente ficar preso ao mundo. Essa é a história completa. Essa história é um mito, ela é um didatismo que está nos ensinando que aquilo que nos vinculamos mentalmente é um pouco da nossa natureza. Então, nós vamos renascer em corpos proporcionais ao nosso anseio mental, espiritual. Essa é a jornada da história. Então, aqui o que quer dizer? O homem que tinha tanto poder, abdicou de todo o poder, acabou perdendo aquele seu anelo com o Brahman, com o eterno, com a sua verdadeira natureza, porque se apegou a uma criatura. Que no caso aqui o exemplo é um bichinho selvagem. Não é nem a mulher, o filho, o irmão, a mãe, o pai. Não, um animal de estimação, assim, é um bichinho do mato que ele se apegou. Isso significa a fragilidade que nós temos perante o real e o irreal para perceber o real no irreal, ou seja, Brahman no meio de Maya. E nisso mostra-se que mesmo aquele homem maravilhoso, cheio de virtudes, asceta, bondoso, acabou se prendendo ao mundo por causa de um apego. Esta é a mensagem do conto. Isso não é fato concreto, mas isso transmite o quê?
devemos mirar a nossa mente no eterno para que estejamos com nossa mente sempre em Deus e quando deixarmos esse corpo, estejamos fluindo na busca pelo divino. Essa é a mensagem. Ela não está aqui ensinando que nós devemos ser indiferentes com as pessoas. Por isso também seria apego. Ah, não, eu deixo todo mundo se danar e cuido apenas da minha vida. O ponto não é essa da história. O ponto da história é que o pensamento dele, o anelo dele, a sede dele se voltou mais para uma criatura do que para a essência de sua própria natureza. Essa é a mensagem da história. Ela não está aqui dizendo que bom mesmo é sermos indiferentes com todos, sobretudo se forem animais. Não é essa a mensagem. Ok? Vamos a mais uma questão. Como você compreende o deus macaco Hanuman, tão importante no hinduísmo? Se Hanuman é lendário, não se faz forçoso ver o príncipe Rama como lendário também? Nem Karoli Baba, o yogi dos anos 70, que influenciou muitos ocidentais, era visto por muitos como uma encarnação de Hanuman. Como entender essas coisas? Bom, como entender essas coisas? Hanuman, não é? Personagem do Ramayana, um grande conto, né, que fala sobre a vida do príncipe Rama, considerado por muitos uma encarnação divina. Era um ser, né, não necessariamente um macaco, era uma outra criatura, entre o homem e o macaco, talvez, mas é iconograficamente registrado como um macaco, que era um grande auxiliar do príncipe Rama e era seu devoto. A grande história de Hanuman é que ele era o Bhakta, o devoto. Se dedicava a Rama, vendo nele o Senhor, dedicava-se a Sita, vendo ela a própria experiência de Shakti, dedicava-se, né, àquele casal divino, estava no seu coração. Nós temos aqui um mito a respeito justamente da figura do devoto, não é? Que é capaz de fazer coisas extraordinárias porque tem muita fé, tem muito anelo. E consegue perceber então as três essências de Deus, não é? O absoluto que está em todos, o Deus que está no Senhor amado, na relação servo e devoto, e naquele que está no coração. Como devemos compreender essa história? Como todo mito. Não nos prender à historicidade das coisas, iluminar aquilo que é um ensinamento profundo para nossas vidas, que pode ser vivido na nossa vida. Então não é aqui identificar um Deus macaco, não é? É identificar o arquétipo do devoto. Então, se você, por exemplo, é do caminho da devoção, do Bhakti Yoga, você vai olhar Hanuman como um modelo, né? Então, ele falava aqui de Nem Karoli Baba, que foi um homem, um religioso, um místico dos anos 70, que era identificado como uma encarnação de Hanuman. Era identificado como uma materialização desse arquétipo, como um devoto de Deus. Vivia sempre repetindo o nome de Ram. Vivia ensinando para as pessoas o caminho da purificação do coração pela devoção. Nesse sentido. Não é verdade? Nesse sentido. Devemos compreender. Bom, eu acho que já está bom por hoje. Até porque estou aqui com nossa querida Malane cansadinha. Tá bom, meus amigos? Fazemos os vídeos com as limitações que temos. Espero que tenha sido bom. Continuamos depois numa próxima etapa com novas questões trazidas. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.